Nos dias de hoje, os acontecimentos envolvendo Israel têm dominado as manchetes. Não é apenas sobre as tensões em Gaza ou os reféns de guerra, mas também sobre algo que muitos acreditam ser o prelúdio de um dos maiores eventos espirituais da história. Você já ouviu falar sobre os bezerras vermelhos? Eles são mais do que uma simples curiosidade bíblica. Estão diretamente conectados à construção do terceiro templo em Jerusalém, um evento aguardado por muitos com grande expectativa. Mas o que isso tem a ver com você e com o futuro do mundo? Neste vídeo, vamos explorar as profecias que envolvem esse ritual ancestral e como ele pode sinalizar um futuro profético que a Bíblia promete para Jerusalém e para o retorno de Cristo. Muito em breve, todos nós veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém. A mesa dos pães da proposição está pronta. A menorá está pronta. Todas as peças de ouro estão prontas. O terceiro templo está pronto. Recentemente, o Sinédrio, uma autoridade religiosa judaica, convocou todos os judeus ao redor do mundo a retornarem à Terra Santa e estarem prontos para construir o terceiro templo. O bezerro vermelho, segundo as tradições judaicas, não é apenas uma oferta ritual. Ele é o elo perdido entre o antigo Israel e a reconstrução do sacerdócio, algo que se espera acontecer antes da reconstrução do terceiro templo. Mas, o que é esse sacrifício? Em termos simples, os bezerras vermelhos são um sacrifício necessário para purificar o sacerdócio judaico, permitindo a volta dos serviços no templo. E o mais intrigante, desde o sacrifício do último bezerro vermelho, há milênios, o mundo tem aguardado o cumprimento dessa profecia. E em meio aos conflitos atuais, surpresas estão surgindo. Segundo fontes recentes, os bezerras vermelhos novamente estão sendo preparados. Mas será que esses animais serão sacrificados? E se sim, o que isso significaria para o futuro de Jerusalém e o cumprimento das profecias de Cristo? A profecia que descreve o terceiro templo é clara nas Escrituras. Em Isaías, lemos sobre um tempo em que todos os povos irão até Jerusalém para aprender os caminhos de Deus. Mas há algo mais intrigante. Os sacrifícios retornam antes mesmo da construção completa do templo. Daniel 12, por exemplo, fala sobre a restauração dos sacrifícios, algo que não acontece desde a destruição do segundo templo em 70 d.C. Mas a questão que muitos se perguntam: será que o terceiro templo será construído antes ou depois do retorno de Cristo? A Bíblia oferece pistas valiosas. A restauração dos sacrifícios, que começa com o bezerro vermelho, pode ser um sinal de que o retorno do Messias está mais próximo do que pensamos. Surpreendentemente, os sacrifícios podem começar antes da construção do templo, como vimos no passado. No período de reconstrução do segundo templo, por exemplo, os sacrifícios começaram antes que o templo estivesse pronto, como relatado em Esdras 3. Isso nos mostra que os rituais sacerdotais podem começar em Jerusalém sem que o edifício esteja completamente finalizado. Se isso ocorreu na história, por que não poderia acontecer novamente? A atual preparação dos instrumentos para o templo e a purificação do sacerdócio com os bezerras vermelhos reforçam essa possibilidade. Se as condições forem atendidas, os sacrifícios poderão começar a qualquer momento, levando o mundo um passo mais perto do cumprimento da profecia de Jerusalém restaurada. Deus já deu as instruções detalhadas para a construção do terceiro templo, e elas estão descritas em Ezequiel 40:48. Este templo será diferente do de Salomão. Ele será o local onde todas as nações virão para aprender os caminhos de Deus. A palavra de Deus será ensinada no coração de Jerusalém, e os povos fluirão para o monte de Deus. Essa visão de um templo glorioso é uma imagem poderosa, que nos convida a refletir sobre o papel central de Jerusalém nos planos de Deus. Porém, quando será esse templo erguido? Será antes ou após o retorno de Cristo? A verdade é que, apesar de os planos para o templo já estarem traçados, a Bíblia nos mostra que ele pode ser iniciado antes, mas a conclusão, a instalação da glória de Deus, acontecerá com o retorno do Messias. Após o retorno de Cristo, as profecias indicam que o templo será finalmente completado, com a ajuda do próprio Messias.
Ezequiel descreve um cenário onde as casas de Judá e Israel, reunidas, reconstruirão o templo, assim como no passado, quando o povo de Israel construiu o primeiro templo com a orientação de Deus. O retorno do Messias trará paz duradoura e a restauração da nação de Israel. O templo será o lugar de ensino, onde as nações aprenderão as leis de Deus. Isso não será apenas uma edificação material, mas um símbolo de restauração espiritual para todas as nações. As profecias que envolvem o terceiro templo e o retorno de Cristo são mais do que previsões antigas. Elas têm relevância para o nosso tempo e para o futuro de Jerusalém e do mundo. A construção do templo e a purificação do sacerdócio, com o sacrifício do bezerro vermelho, marcam o cumprimento das promessas de Deus e indicam um futuro de paz e prosperidade para aqueles que seguem os caminhos de Cristo. E para você, qual é o significado dessas profecias? Já pensou no impacto que elas terão em sua vida e no mundo? Se você ainda não conhece os ensinamentos de Cristo, este é o momento perfeito para começar. O caminho da paz e da abundância começa com ele. Se você acredita na importância dessa mensagem e deseja apoiar o nosso trabalho de forma simples, mas muito significativa, você pode se tornar um membro do canal por um valor simbólico. Mesmo uma pequena contribuição faz uma grande diferença e nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E lembre-se, ao fazer isso, você não só abençoa o canal, mas também recebe bênçãos em sua vida. Além disso, ao curtir, compartilhar e comentar, você faz com que esse vídeo chegue mais longe, tocando ainda mais corações. Que Deus te abençoe e continue te guiando em cada passo. Agradecemos imensamente pelo seu apoio.